Podemos começar? O que vocês acham? Gente, então vamos tocar o baile. Senão não quero tomar muito tempo de vocês. Sei que o tempo é mega precioso e eu quero devagarinho começar e passar bastante conteúdo, trocar algumas ideias com vocês e compartilhar com vocês, na verdade, o que está passando na minha vida, na minha carreira, e eu estou bem feliz. A gente tem feito umas coisas muito legais, tem trabalhado mais duro que o normal nas últimas semanas e meses, e a gente está aqui hoje para, enfim, poder dar um start oficialmente para todos vocês que são meus amigos, me acompanham, que a gente está trocando altas ideias, e eu quero dividir isso com vocês. Então, não sei se todos me conhecem, mas imagino que sim. Meu nome é Robson Kuntz, eu sou fotógrafo de casamento, basicamente fotógrafo de pessoas, fotógrafo de casamento, fotógrafo de ensaios, né? Já fotografei de tudo na minha vida, de tudo que vocês possam imaginar mesmo, batizado, confirmação, tudo mesmo que vocês possam imaginar. Inclusive, eu fotografei até o enterro já, então eu perdi aquela... Eu sempre brincava que eu só não tinha fotografado enterro. Eu já fotografei o enterro também, num projeto muito louco que a gente fez. Então, acabou que eu fotografei de tudo na minha vida. E nesses 11 anos de fotografia, nesses 11 anos de mercado, nesses 11 anos que eu estou trabalhando, eu consegui, aos pouquinhos, entender realmente o que eu curto, o que eu não curto tanto, e passar a viver de fotografia, fazendo aquilo que eu realmente curto, que é hoje fotografar casamentos. E, obviamente, envolve família, ensaios, né, daqui a pouco gestante, daqui a pouco família. Então, eu acabo fazendo de tudo um pouco relacionado a pessoas. Hoje a gente vai falar sobre autoria. Eu não sei se quem já me conhece, me acompanha há bastante tempo, sabe que eu falo muito sobre isso. E sobre como a autoria pode transformar a nossa carreira, pode transformar a nossa vida, pode transformar a nossa fotografia. Hoje todo mundo reclama, chega até mim e reclama sobre tá tudo igual, tá todo mundo fazendo igual, eu tenho que baixar o preço, porque lá na minha cidade tá todo mundo e sempre briga por preço. E eu começo a entender cada dia mais que o fato da diferenciação, e está tudo igual porque não existe a tal da diferenciação. Assim como está tudo igual, os preços estão iguais, a fotografia está igual, e eu sempre me pergunto, né, se eu fosse te vender alguma coisa, que são aparentemente duas coisas exatamente iguais, por que motivo tu pagaria mais caro por aquilo? Né, se é igual. Então, se as pessoas não veem a diferença de uma fotografia para outra, de um fotógrafo para outro, eles tendem a contratar o mais barato. E, na verdade, a autoria é isso. É tirar a nossa fotografia do patamar onde está tudo igual e passar a ter a nossa cara, a nosso jeito, a nossa forma de ver. E eu vou falar um pouco mais como fazer isso e como eu fiz e como eu aconselho vocês fazerem isso para conseguir, aos pouquinhos, colocar a nossa cara, a nossa identidade, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de entender o mundo dentro da fotografia, que tudo passa a ser mais leve, né? Tudo passa a ser mais leve porque, por muito tempo, eu imaginei que ser criativo era uma coisa que ia me destacar na fotografia. E depois de um tempo eu entendi que a criatividade, nem sempre ela está aí. E eu comecei a perceber que era preciso ter mais de mim do que criatividade, de fato. Então, quando eu descobri a autoria, e eu tive a sorte de descobrir isso no meu primeiro casamento, eu entrei na fotografia de forma um pouco diferente que a maioria entra, que é de fato entendendo que, cara, tem muita gente boa no mercado, então eu preciso mostrar como eu sou, o que me diferencia perante as outras pessoas, tá? E, na verdade, quando eu fiz o meu primeiro casamento, lá eu descobri, então, que eu podia não só fazer o que todo mundo fazia, mas eu podia fazer um pouco do que eu queria também. E aí eu me encantei pela fotografia. Eu fui um cara que, quem conhece minha história sabe que eu sempre detestei fotografia, sou filho de fotógrafo, então, nossa, sabe? Nunca me imaginei sendo fotógrafo. E quando eu descobri isso, as coisas começaram a dar certo, eu entrei na fotografia, a gente mudou a nossa empresa, a gente começou a trabalhar muito, eu comecei a me apaixonar por fotografia e comecei a perceber quanto eu podia fazer diferença na vida daquelas pessoas. A editora Fotos e algumas outras pessoas gostaram e perceberam que eu estava fazendo alguma coisa diferente e apostaram em mim. E eu fui crescendo bastante, minha fotografia foi crescendo bastante. E logo eu entendi que eu poderia fazer aquilo que muitas pessoas já fizeram por mim. Lá no meu começo eu acreditei em muitas pessoas. Lá no começo eu decidi acompanhar algumas pessoas, sentar no ombro de algumas pessoas e que elas me mostrassem como eu poderia
encurtar o meu caminho da minha carreira, né? E depois que eu comecei a fazer muito isso, eu comecei a perceber que eu também podia ajudar as pessoas nesse sentido, ajudar as pessoas a encurtar um pouco o caminho. E lá em 2013 nasceu o Poder da Autoria, e é muito louco porque desde lá, 2013 para 2014, são tipo, sei lá, são quase 80 edições do workshop, são mais de 1.500 pessoas impactadas já com isso, e é muito louco ter o contato com essa galera, entender que a autoria não só mais mudou a minha vida, nem da minha família, e nem das pessoas das quais eu fotografo, mas diz, cara, centenas, talvez até mais de 1.000, né? Até 1.500 alunos ao redor desse Brasil, saca? E aí eu começo a perceber que, cara, é possível sim a gente se tornar único na fotografia, mas não é só enxergar de uma forma diferente. Para a gente conseguir ser único na fotografia, a gente tem que fazer uma série de coisas, a nossa luz, a nossa direção, a nossa edição, a nossa composição, a nossa forma de ver o mundo, se a gente é mais bem-humorado, mais mal-humorado, a gente é mais dramático, sabe? Isso tudo interfere. Então, é possível, todos nós somos diferentes. E o fato de sermos diferentes faz com que a nossa fotografia seja diferente. O problema de tudo isso é que nós estamos sempre metidos no tal do coletivo. A gente tem medo de ser individual, a gente tem medo de mostrar quem a gente de fato é, do que de fato a gente acredita. E porque lá na minha cidade não vai vender, porque o meu cliente não vai aceitar, porque, meu Deus, porque, sabe? Listam uma série de motivos de por que não fazer e acabam esquecendo de listar uma série de motivos de por que fazer, por que dá para ser diferente, por que talvez as pessoas comprariam algo que é diferente. Então, existe um mercado gigantesco de pessoas parecidas comigo lá fora, querendo uma fotografia diferente. E é para essas pessoas que eu trabalho, e à medida que os alunos vão saindo do workshop, eles vão entendendo e vão conseguindo conquistar esse tipo de público, e eu fico muito feliz. E é justamente por isso, né? Porque são 1.500 pessoas, e eu lembro de praticamente todas elas, isso é muito louco, e saber que eu consegui fazer a diferença com a minha fotografia autoral para essas pessoas conseguirem fazer a diferença na vida, na fotografia delas é muito legal. E a autoria tem o poder de transformar muito, ainda mais no mercado que a gente vive hoje. Todos estão falando em crise. Como se diferencia na crise? Sendo diferente, fazendo o que realmente só eu, Robson, posso fazer. E as pessoas que, quando me contratam, elas dizem exatamente isso. Puta, mas tinha opções bem mais baratas por aí, tinha, saca? Mas eu não sei, eu bati o olho no teu trabalho, eu bati o olho em ti, na tua mãe, na galera, e, velho, eu não consigo imaginar outra pessoa do nosso lado, outra forma de ver o mundo, e fotograficamente falando, do nosso lado. Então, isso é vender quem a gente realmente é, saca? É mostrar o mundo da nossa forma, tá? E como fazer isso? Porque a maioria das pessoas pensam que autoria é ver o mundo de forma diferente só. Autoria é, sei lá, ver as coisas diferente, fazer uma foto diferente. E, na verdade, não. Tem várias formas de conseguir uma autoria. São várias as formas de conseguir se destacar, ou seja, a luz, a nossa forma que a gente vê a luz, a forma que a gente ilumina. Você gosta de uma luz mais dura, uma luz mais macia, uma luz mais que abraça, uma luz mais confortável, uma luz mais dura, né? Isso tudo começa a mostrar qual o tipo de fotografia que a gente gosta. E quantos de nós vemos a maioria das fotos com a mesma luz, assim como a composição, por exemplo. A forma de compor, né, mostra se tu é um cara com mais movimento, com menos movimento. Os momentos, cara, isso é a base da fotografia, né? Luz, composição, momentos. E aí entra uma coisa muito importante que eu sempre falo, que são as histórias. Quais os momentos que tu costuma fotografar? Quais os momentos que te chamam mais a atenção? Alegres? Tristes? Sabe? Rápidos? Tranquilos? Quais são os momentos que a gente busca fotografar enquanto a gente está fotografando? A direção dos ensaios, a direção dos casais, das pessoas, dos padrinhos, faz uma diferença gigante na minha autoria, por exemplo. E por isso que dentro do workshop O Poder da Autoria, existe, sei lá,
30% dele ou 40% dele é sobre direção, como dirigir, como se conectar com as pessoas, porque a forma com que eu me conecto, a forma com que eu dirijo, que a gente se relaciona, faz uma diferença gigante na minha fotografia, né? na minha autoria. A edição, quem aqui não conhece, a maioria da galera fala, porra, as tuas cores, fala, é muito louco, e aí as pessoas, algumas que me conhecem há pouco tempo me perguntam, porra, mas amarelinho, por que tão quentinho e tal? E é muito louco, porque as minhas fotos são tão quentinhas desde o meu primeiro casamento. Então são coisas que eu carrego comigo quase que desde que eu comecei, saca? Então a edição é uma coisa que pode muito diferenciar as pessoas. Eu conheço vários fotógrafos pela cor deles, pela forma que eles editam, pela forma com que eles se comunicam visualmente na fotografia, pela edição. Então a edição é uma coisa que pode nos diferenciar muito facilmente também. Então, é outra forma de conseguir se destacar no meio de um mercado com tanta gente, né? A forma que a gente conta as histórias, que eu acho que é a sacada, né? Luz, composição, momentos. E aí, para mim, chegam as histórias. Essas são os 4 pilares da fotografia para mim, só que eu inverto eles. Eu começo normalmente pelas histórias, e aí eu busco os momentos decisivos que eu preciso para contar essa história que eu quero. E, obviamente, para isso eu preciso de uma boa composição, ou seja, mostrando só aquilo que eu quero que mostre, tirando o que eu não quero da cena, né? Escolhendo o que é minha cena, se é mais perto, se é mais longe, para mim ter um entendimento melhor da história. E, obviamente, uma luz. A luz é o que eu menos invisto tempo, no sentido de eu gosto muito de poder aproveitar a luz que eu tenho disponível, a não ser que ela seja realmente nada muito boa, ou seja uma fluorescente, ou seja uma luz muito difusa, aí sim eu entro com algum tipo de iluminação artificial, que seja LED, ou que seja o flash, ou que seja qualquer coisa, para que eu consiga ter, então, uma luz um pouco mais interessante, e aí acaba que tem aquela luz mais pegada que é a minha fotografia. Então, quando a gente escolhe contar histórias, a gente precisa escolher quais histórias a gente quer contar. Se a gente vai contar as histórias mais em cima dos momentos, se a gente vai fotografar mais as coisas que as pessoas têm, mais os sentimentos que elas têm, se a gente vai mostrar que elas de forma mais bem-humorada, ou meio que drama, ou meio que triste. Eu conheço grandes fotógrafos que têm muito desejo de fotografar coisas tristes, coisas mais dramáticas, dor, sabe? E isso é muito louco, porque, cara, tem uma série de gente e tem várias possibilidades de conseguir fazer isso, sabe? Então, isso é muito legal, sabe? A gente precisa conseguir entender que a gente não precisa fazer igual que todo mundo faz. Porque o Joãozinho da esquina faz e tá dando certo para ele, não quer dizer que se todo mundo fizer igual a ele, vai dar certo, né? Então, a gente precisa, ao invés de começar a olhar para o lado e ver o que está dando certo, a gente precisa começar a olhar para a gente e começar a entender o que nos faz mais felizes ao fotografar, sabe? E uma das coisas que faz uma diferença gigante na minha autoria é o porquê eu fotografo, qual o meu objetivo. Vocês sabem o porquê vocês fotografam? Vocês sabem o objetivo de vocês? Vocês sabem o porquê vocês saem de casa todo sábado ou todo dia para ir fotografar, sabe? Então, é importante demais a gente ter um motivo, ter um objetivo e ter um porquê, sabe? A gente conseguir se relacionar no marketing, começar a se comunicar muito bem com as pessoas, se relacionar muito bem com as pessoas. Não adianta nada a gente fazer tudo isso se a gente não conseguir se relacionar, se a gente não conseguir vender, se a gente não conseguir mostrar as fotografias para as pessoas. Primeiro, a gente precisa ter coragem de fazer aquilo que a gente acredita, depois a gente precisa ter coragem de mostrar isso para as pessoas. E entender que críticas vão aparecer. E eu gosto muito de uma frase que eu sempre falo, que é a seguinte: pé que dá fruta é o que mais dava pedrada. Afinal de contas, ninguém joga pedras numa árvore que não dá frutos, não é? Então, normalmente as pessoas vêm nos criticar porque a gente está fazendo algo diferente. E se esse algo diferente é ruim, putz, aí é um problema. Mas se o que a gente está fazendo diferente é bom,
Isso é muito legal. Então é isso que a gente precisa fazer, saca? Então, pensem bastante sobre isso. Pensem bastante sobre isso. Sobre ter coragem de fazer, ter coragem de mostrar. Pessoas que gostam das mesmas coisas que vocês vão lhes encontrar. Mas para lhes encontrar, eles precisam saber do que tu gosta. Se tu não mostrar do que tu gosta, ninguém nunca vai te encontrar. Beleza? E não esqueçam da direção. A direção é uma das coisas que mais me encanta. Conectar as pessoas, cara. Se conectar com as pessoas é muito legal. Agora, conectar as pessoas entre elas, pessoas que às vezes até perderam o toque, um casal, por exemplo, sabe? Perderam aquele tesão pelo toque. Isso é muito louco. E conseguir fazer elas fazerem isso acontecer na frente da nossa câmera, com algumas técnicas simples de direção, algumas técnicas... Cara, é muito louco, porque com algumas técnicas simples, com alguns ajustes de mão, com alguns ajustes de corpo, é muito louco como a nossa fotografia de ensaio dá um up, assim, ó. Como a gente consegue autoria? Várias. O que eu falei para vocês ali são pequenos módulos do meu workshop, que são, cara, aulas e aulas e aulas. Obviamente que se fosse fácil, assim, do dia para a noite, todo mundo teria uma fotografia autoral, né? Todo mundo teria uma fotografia com a sua cara. E o que é uma fotografia autoral? Porque é muito louco, porque as pessoas dizem, mas a fotografia autoral fui eu que fiz, eu sou autor, ela é minha. Não. Fotografia autoral, na minha opinião, é quando as pessoas olham para a nossa fotografia e dizem, cara, pode não ter nome, mas eu sei que essa fotografia é do Robson. Assim como o PB do Sebastião Salgado, saca? Vocês olham para as fotos do Sebastião Salgado, vocês sabem que é dele. Assim como vocês olham para as fotografias de tantos, Robert Capa, Bresson, dessa galera toda, e sem assinatura nenhuma, vocês sabem que a fotografia é deles. Eles são grandes autores, eles têm a fotografia deles exatamente igual à pessoa deles, e pode chorar, pode espernear, pode fazer o que quiser, ninguém substitui esses caras, cara. Se quiser fazer uma foto assim como eles fazem, tu vai ter que chamar eles para fazer. E, obviamente, que muitos deles viveu na fotografia autoral de fato, sabe? Fazendo produções e tal. E o que eu proponho nesse workshop que roda, sei lá, 4 anos, já desde 2013 para 2014, é que a gente consiga colocar a fotografia autoral dentro de um mercado comercial. Ou seja, a gente consiga vender a nossa fotografia autoral. A gente fazer uma fotografia que tem a nossa cara e as pessoas comprarem, pagarem por isso. Ou seja, as pessoas escolherem a mim, para mim estar lá no casamento delas, ou no ensaio delas, ou dentro da casa delas, fotografando a família delas, porque elas querem a minha forma de ver a família delas. É muito louco porque eu faço isso há 4 anos e há alguns anos já eu termino o ano, eu e a Diana prometemos o ano quase, sei lá, combinando e definindo e decidindo que a gente não consegue mais viajar tanto, saca? Com os workshops e as coisas começam a pesar, as viagens começam a pesar e os workshops são do caralho, é sensacional, sabe? A vibe que a gente sente, a entrega que eu tenho, mas que as pessoas têm, ver as pessoas passarem 2 dias, sei lá, quase 30 horas vidradas ali, e o principal, elas ir para casa, eu poder continuar acompanhando, e as pessoas me mandarem áudios, e-mails e contatos depois, agradecendo eternamente porque eles conseguiram se encontrar numa fotografia e as coisas começaram a dar certo para elas. Isso é uma das coisas que mais me motiva, saca? Fazer a diferença. Eu estou fazendo a diferença assim quando eu fotografo e eu tenho conseguido fazer essa diferença assim no contato com essas pessoas, receber elas lá em casa, encarar café, sabe? Uma cidadezinha de 5 mil habitantes, com o nosso estúdio lá, com meu pai, com minha mãe, com a Diana, com a galera, com o Sérgio, com a Luana, com o meu irmão agora, que está envolvido também na fotografia, com todo mundo, do caralho, sabe? Eu sou daqueles caras que gosta de tocar, sabe? Gosta de tocar nas pessoas e isso me fez viajar como se não houvesse amanhã desses 4 anos, de uma forma alucinada. E todo final de ano a gente termina o ano se olhando, eu e a Diana, e decidindo, tipo, tá, meu, agora deu. Chega, a gente precisa viver. E aí passa janeiro e a gente entende que viver pra gente é estar no meio disso, saca? E a gente não consegue abandonar. E aí, quando trocando uma ideia com muitas pessoas,
eu comecei a entender que eu podia continuar fazendo isso de forma diferente também. E aí nisso entrou, foi na época dos stories e uma série de outras coisas loucas que começaram a acontecer. E eu comecei a brincar e é surreal como eu consegui começar a fazer a diferença na vida dessa galera pela internet, velho. Pelos stories eu comecei a mostrar os meus bastidores e as coisas, as pessoas começaram a gostar e começaram a fazer diferente. E eu disse, cara, eu vou investir um pouco do meu tempo e começar a gerar conteúdo para essa galera que tanto me implora, para mim ir para lá, para tal estado, para tal lugar, e que eu não consigo ir por conta da agenda. Meu, eu preciso dormir também, saca? Então, eu preciso viver também. Chega num momento que os cabelos começam a cair, as coisas começam a mudar, e é muito louco como a gente começa a perceber que não tem como ir para todos os lugares. E eu fui um cara que eu nasci em São Paulo das Missões, no interior do Rio Grande do Sul, divisa com a Argentina. E para mim ir para a capital, eu levava 12 horas, tá ligado? E aí, se eu queria ir para um outro estado, eu tinha que viajar 12 horas de ônibus e depois mais o avião e, velho, e eu entendo que a maioria das pessoas que me escreve de longe fala, sabe? Eu entendo como essas pessoas queriam muito esse conteúdo que a gente tem para oferecer para a galera, essa transformação na vida das pessoas, e que muitas delas não conseguem, porque por falta de grana, por falta de, sabe, de possibilidade de deslocamento, por causa da família, ou porque não tem como ficar todos os dias fora. E eu comecei a repensar o meu formato de workshop e comecei a entender que, cara, falar com uma câmera pode parecer estranho no começo, mas quando a gente começa a pegar a manha e começa a perceber que existem uma série de plataformas, uma série de possibilidades que eu não conhecia e que fazem eu estar na casa desses caras e a gente tá, e todos esses caras estarem no meu estúdio e a gente ter esse toque, e esse toque físico ser muito forte, não pelo físico, mas pelo número de horas que a gente passa junto, eu comecei a entender que essas 2 horas do workshop e dos conteúdos que eu queria colocar mais, porque quando eu comecei o meu workshop, cara, ele devia ter umas 20 horas. Hoje, ou menos até, hoje ele tem 30 e a Diana sempre puxando, me empurrando, meu, para, vai, deu, corre, porque senão as pessoas não aguentam, sabe? E eu comecei a perceber que 2 dias com tanto conteúdo, muitas das pessoas não conseguem ter a percepção e entendimento sobre tudo, porque é muito rápido. E eu comecei a perceber que na internet talvez eu poderia perder o toque físico, mas eu poderia dar para essas pessoas a oportunidade de elas aprenderem a mesma coisa em tempo maior, ou seja, elas poderem olhar, assistir de novo, ver, perceber, entender, arriscar, botar na prática, voltar, experimentar de novo, saca? E eu comecei, e uma das coisas que mais me deixou feliz é porque agora ninguém mais me diz o quanto conteúdo eu tenho que deixar de fora. Eu posso aumentar e botar tudo o que eu quiser, porque se vai ser 10 horas, 20 horas, 30 horas ou 40 horas, não vai me dar nada, porque cada um tem o seu tempo, na sua hora, do seu jeito, e isso é muito da hora. Então, a gente começou a trabalhar muito duro nisso, eu comecei a curtir muito a parada, e eu tenho uma puta de uma surpresa para vocês. E essa surpresa, se vocês estão percebendo, ela não está no Facebook, ela não está no meu Stories, Instagram, ela não está em lugar nenhum. Ela está só aqui. Só somos eu e vocês aí, que é um número grande, mas não tão grande assim de pessoas. Então, em primeira mão, eu estou anunciando para vocês que eu vou tornar o poder da autoria online. Isso mesmo. A gente está trabalhando há meses, cara, meses. A gente gravou, a gente fez o diabo, a gente fez de tudo para tornar a experiência do online ainda mais foda do que a experiência do presencial. E, cara, o mais foda é que eu tive que dobrar o braço e as pessoas que me ajudaram a convencer, me ajudaram, né? Provaram para mim mesmo que poderia ser mais foda. Eu tenho que dobrar o braço e dizer, cara, tá foda. E eu tô aqui para mostrar isso para vocês e principalmente as pessoas que estão mais de longe ou as pessoas que estão, sei lá, distantes, longe, ou que muitos já falaram que fizeram, que querem refazer, e vai ser um puta prazer ter vocês aqui. Eu separei muito conteúdo normal do workshop, e adicionamos mais um monte de coisa. E hoje eu trabalhando aqui, enquanto a galera estava preparando tudo aqui,
eu tava preparando e eu comecei a olhar os vídeos que eu fiz do casamento de sábado agora, na Praia do Rosa, que foi sexta, sábado, domingo. E eu tô levando uma GoPro, não sei se estão vendo, tô levando uma GoPro. E eu já tive uma outra ideia de um novo conteúdo e eu já falei para eles, meu, bota uma aula extra aí que vai rolar uma parada. E isso é uma das coisas que eu não consigo fazer no presencial, saca? Então, gente, o que é um workshop online? A gente está separando todo o conteúdo do workshop, colocando na versão online, já está praticamente tudo pronto, a gente já está trabalhando há bastante tempo. Eu hoje mesmo passei boa parte da tarde assistindo o módulo 1 e o módulo 2, que inclusive vocês já vão poder assistir hoje, quem quiser, né? E, enfim, ele é online, né? Obviamente, a gente fez como o meu workshop tem muito isso, pele e tal, a gente gravou um workshop presencial, né, com a galera, para ter esse feedback, para ter isso tudo, e depois agora as aulas todas também para câmera, e enfim, várias outras pegadas para a gente tornar, de novo, o online de uma forma ainda mais foda do que o presencial, tá? Então vai ser uma plataforma de ensino bem da hora, eu fiquei brincando hoje à tarde, testando ela, plataforma bem massa, bem da hora, onde dá para acompanhar tudo, comentar, chat, perguntar, coisa bem massa. E são 9 módulos, conteúdo pra caralho. Para quem já fez o workshop, fala isso, não é conteúdo pra caramba, é demais. E só lamento, rapaziada do presencial, mas no online vai ter mais, porque vai ter mais, tá? Então tá sendo bem massa. A gente vai ter aulas ao vivo, isso que é o mais da hora. A gente vai ter vários encontros e várias aulas ao vivo, especialmente para a galera, eu com a galera. A gente vai ter um grupo de Facebook especial para nós, para a gente trocar ideia e ficar postando também todas as coisas. E o mais massa do online é isso, né? A gente poder assistir quantas vezes quiser, aonde quiser, dar play, voltar, parar, ir, seguir, voltar, e de novo, olhar de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e olhar a parte de direção antes de ir para a direção, sabe? Ah, vou ter que ir um ensaio agora, não sei o que eu faço. Dá uma olhada nas aulas de direção e vai para lá, sabe? Ah, edição, beleza. Putz, como é que o Robson faz aquela cor e tal? Vai para a aula de edição e vê. E, velho, eu fiz umas ligações nos últimos dias e eu tenho uma surpresa muito da hora, que é 5 aulas com os caras mais foda de fotografia, uns brothersaço meu, eu liguei, consegui, e a gente vai ter umas aulas bem massa para essa galera, aula falando sobre vendas com os Vanassi, né, então, do caramba, vitamina V e tal, eles vão vir dar uma aula para a galera sobre vender a fotografia autoral deles. A gente vai ter uma aula sobre adivinhos, teremos até estrangeiros. Facundo Santana, um monstro da fotografia, vai fazer uma leitura de portfólio para nós. A Maíra Ehrlich vai estar com a gente numa leitura de portfólio muito da hora. A gente vai ter, me ajuda, vamos lá, o Ney Bernardes, obviamente, destruindo tudo nas leituras deles. Ele vai me ajudar pra caralho também nessa pegada aí. O Rafa, para fazer leitura de edição, bem massa, manda muito na edição. Os caras do Photoshop, o cara é um monstro, Rafael Ferreira, vocês já devem conhecer, ele é um monstrinho, todo mundo conhece, mas do caralho, ele vai fazer uma aula também com a gente. O Serginho, que é meu editor, também vai fazer uma aula, provavelmente a Aline também, enfim, eu não vou ficar falando tudo, tá? Mas a gente tem umas aulas bem massas com essa galera aí, então vai ser bem legal, tá? Quem quiser, mesmo assim, quem quiser muito, mas só quem quer muito mesmo, tá com a gente nessa listinha VIP e da nós. O primeiro módulo já tá liberado, é só entrar e começar a se divertir. O segundo módulo libera na terça-feira e na quarta ou na quinta eu já entro com uma live, vai ser a minha primeira aula ao vivo com vocês. E eu já estou preparando uma coisa bem legal para a gente começar a despertar o interesse para vocês devorar os próximos módulos. O curso vai ser basicamente durante 3 meses de curso, serão 3 meses de curso diretaço, sendo entregue módulo semanalmente, pelo menos 2 módulos semanalmente, mais as aulas ao vivo. E, obviamente, ele vai ter uma durabilidade de 1 ano, ou seja, durante 1 ano vocês podem rever tudo isso, mas nesses 3 meses eu vou subir no pescoço de vocês e vou fazer vocês entender o poder que a fotografia autoral tem na vida de vocês, na fotografia de vocês e na carreira de vocês. A gente vai transformar, mano, a gente vai transformar.
formar essa fotografia e parar esse negocinho que tá tudo igual. A gente vai começar a colocar quem a gente é na nossa fotografia e começar a se diferenciar. E aí, meu velho, depois que a gente começar a estudar pra caralho, a gente entrar na aula de direção, vocês forem fazer o primeiro ensaio de vocês, ou o casamento de vocês depois do workshop, a GoImage, não tem nada aqui, não vai entrar nada aqui, mas imagina que é a GoImage aqui. A GoImage, que é minha parceira, empresa que a gente trabalha tanto tempo junto, liberou um álbum Fastbook 30 por 30 para vocês, com 20 páginas, se não me engano, não tenho certeza se a gente vai confirmar ali, mas um álbum 30 por 30 para vocês fazerem. Eles vão dar o álbum para vocês ir lá, fotografar, fazer e ficar para vocês de portfólio ou entregar o que vocês quiserem. Eles vão dar, não tem desconto, eles vão dar a parada para vocês. Mas eu não quero que vocês façam um álbum qualquer. Eu quero que vocês vão fazer o álbum depois da direção que a gente treinar, ou depois do casamento, das aulas de casamento que a gente vai ter. E aí vocês vão fazer esse álbum, ele vai servir de portfólio para vocês, e vocês vão começar a mostrar isso para as pessoas, beleza? E é mais louco, porque essa parte é foda, mas o mais louco é que tudo isso vai custar ainda um pouco menos que o workshop presencial. E tudo isso a gente vai fazer por R$ 997. Então, velho, o curso todo, 3 meses, por um ano, tudo isso por R$ 997. Beleza? Online, gravado, disponível para vocês verem quando quiser, onde quiser. A plataforma bem massa, 9 módulos. Se eu não me engano, são 30 aulas, não, 30, se eu não me engano, são mais ou menos 30 aulas. Então, porra, tem conteúdo pra caramba, demais mesmo. E, cara, é isso. Aulas ao vivo, comigo, com pelo menos 5 pessoas completamente diferentes, e é isso que eu quero fazer. Acabei falando do grupo do Face. Eu esqueci o grupo do Face, meu. Vai ter um grupo do Face bem da hora pra gente discutir tudo isso, a gente começar a publicar lá, fazer algumas leituras de portfólio lá também. Então, vai ser do caramba. Então, velho, vem junto comigo. Eu não tô dormindo já há alguns dias, algumas semanas, porque eu tô mega ansioso, eu tô louco para que comece isso. E eu quero poder ajudar essa galera que mora tão longe, quero poder ajudar essa galera que tem várias dificuldades, que seja financeira, que mora longe, ou que simplesmente gosta de estudar online, ou simplesmente aquele cara que é dedicado pra caralho e que quer ter um conteúdo fudido sobre a tua mão por 3 meses com o Robson borbulhando na cabeça dele, mas por um ano para poder ver e rever quantas vezes vocês quiserem, tá? Então, isso aqui é só para vocês. Não sai daqui falando pra galera, tá? Eu só quero essa turma com vocês. Não sai falando no Facebook, porque nós vamos se encrespar, a galera vai querer, e daí eu não vou dar conta, porque é uma turma pequena. Eu quero ter o controle disso, eu quero dar a mesma experiência para vocês que a galera do presencial tem, e esse workshop só tem 80 edições, só tem 4 anos para 5 anos de carreira, porque o bagulho é levado muito a sério mesmo, saca? E não só meu, não é só eu que faço. Sou eu, a Diana que está sempre comigo, o pai, a mãe, meu irmão, o Sérgio, sabe? A gente leva isso muito a sério. Não é nem pela grana, saca? É tomar o tempo das pessoas. Tomar o tempo das pessoas, para mim, é uma das coisas mais sérias que alguém pode fazer. Quando alguém toma o meu tempo e essa pessoa me ocupa por um X tempo e ela não entrega um valor que esse tempo vale, eu me sinto muito mal. E o que eu mais tenho medo é, de fato, tomar o tempo das pessoas. E eu prometo que vocês vão aproveitar esse tempo da forma mais foda possível. E, velho, a galera tá me avisando que rolou uma parada e a gente acabou de liberar. É isso mesmo? Liberou um botão e tá liberado por 897. É isso mesmo, produção? A gente vai baixar. Mano, a galera tá comemorando, mano. Não tô comemorando, vocês estão dando dinheiro pra eles, mano. A gente vai baixar 100zão, mano. A gente vai baixar 100zão, mas aí é hoje, tá? A gente acabou de liberar e hoje é R$ 897. R$ 100 a menos. Ou seja, hoje rola R$ 897 mais um álbum da GoImage
que o Christian me passou, que tá R$ 280, então esse você ganha, né, mano? Você ganha um álbumzinho de R$ 280 descolado da Go Image, recebe em casa, na boa, mais as aulas online comigo, que são várias, e pelo menos 5 aulas online com os caras fodão por aí. Ney, Maíra, Facundo, Rafa, Sérgio, porra, uma galera de gente, Ney, e vai ser do caramba. Então eu queria muito que só quem é bruxo mesmo, bate aí, tu, quem é bruxo mesmo, quem tá muito afim, viesse comigo. Eu quero poder transformar a vida e a fotografia principalmente, depois da vida talvez, quem sabe, mas a fotografia de muitas pessoas por aí, assim como eu tenho conseguido fazer no presencial, e eu tenho certeza que no online vai ser ainda mais irado, saca? Então, se vocês realmente acreditam em mim, se vocês acreditam na minha fotografia, saiba que eu saí de uma cidade de, sei lá, 5 mil habitantes, em São Paulo das Missões, no interior do Rio Grande do Sul. Fui para uma outra cidade de 5 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, só que pertinho de Gramado, ali, uma região um pouco mais metropolitana, e hoje fotografo no Brasil todo, através da internet. As pessoas me conhecem pela internet, e as pessoas só chegam no meu trabalho porque elas procuram um trabalho que realmente se identifiquem. E quando eu vou lá e mostro para todo mundo, esse aqui é a minha forma de ver o mundo, e pessoas veem o mundo de forma parecida com a minha, elas vêm para cá e dizem, cara, é tu que vai fotografar no casamento, seja aonde for. Então, velho, vai por mim, que se tu quer realmente parar de disputar preços, se tu quer parar de ficar disputando o cliente nessa pegada, e tu quer simplesmente que as pessoas te escolham não por quanto tu cobra, mas por aquilo que tu fotografa mesmo, pela forma que tu fotografa, vem junto que vai ser massa, tá? Então, gente, obrigado de coração para quem ficou até agora aqui. Se tu tiver afim, se tu curtir, vem junto, vai ser massa, a gente vai se ver muito, mas muito nos próximos meses, vocês vão capaz de enjoar da minha cara. Vai ser um prazer poder dar um sacode em vocês e na fotografia de vocês. Então, obrigado, foi um prazer e eu vou fazer isso aqui muito mais vezes e espero vocês junto comigo, tá? Beijo, a gente se vê, estou esperando os stories de vocês. Falou!